Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto lendo Evangelho de João, capítulo 8. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Verso 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 ao versículo 59. Quem encontrou pudesse colocar de pé, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 8. Verso 31 ao verso 59. Jesus diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém, irmãos. Se assentem, vamos ouvir Samuel tocando o prelúdio, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus, aqui nessa noite. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai Santo, de mais uma vez estarmos aqui reunidos diante da Tua presença. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor, pelo dia de Cristo e pela oportunidade, Senhor, de pela manhã ter ouvido a Tua palavra, de ter descansado agora à tarde, Senhor, e estamos aqui nesta noite, ó Deus, para bendizer o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos Teus filhos. Queremos Te agradecer, Senhor, a Ti, ó Deus, por todos os recursos da graça sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, pela salvação bendita em Jesus Cristo, por esta tão grande salvação, Senhor Deus, a qual o Senhor tem nos feito participantes, Senhor Deus, a qual o Senhor tem nos agraciado com a graça, Senhor, que superabunda onde abundou o pecado em nossas vidas. Esta graça que tem nos trago, ó Deus, os benefícios da cruz, o perdão, a reconciliação, a justificação, ó Deus, a santificação, a sabedoria, a luz, o entendimento, a libertação, ó Deus, esta graça que nos move, ó Deus, através do Teu Espírito, Pai, a uma adoração agradável ao Teu nome, a uma adoração espiritual verdadeira, a uma adoração, Senhor, com um coração contrito e quebrantado, ó Deus, a um coração que o Senhor jamais despreza. Ó Deus, a Tua graça tem nos movido, Senhor, a essa adoração sincera e religiosa. Queremos agradecer o Teu nome por isso, pedir perdão mais uma vez pelos nossos pecados cometidos diante da Tua presença, pedir perdão ao Senhor Deus pelas nossas falhas, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas obras, pelas motivações erradas. Queremos pedir perdão, ó Deus, em todos os aspectos das nossas vidas que fogem, ó Deus, do padrão da Tua vontade santa, reta, justa e boa, Senhor. Queremos nessa noite pedir perdão e pedir que Tu, ó Deus, em Cristo Jesus, receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, o culto que iremos ofertar a Ti nessa noite, Senhor. Tu possas receber, ó Deus, mediados por Cristo Jesus, o Teu Filho perfeito, e que este culto, ó Deus, possa ser recebido pelo Senhor como cheiro suave e agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê fervor para cantar os hinos do Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, transforme os nossos corações, ó Deus, através da verdade, Senhor, que nos santifica, que nos transforma, que nos liberta. Senhor, usa a Tua palavra nessa noite, Pai, para transformar os nossos corações. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC de número 224. Nós, criaturas de Deus, todos
195, irmãos, só venham coroar. Perdoe, Senhor, nossos pecados, Deus. Perdoe quando nós somos negligentes e falhos durante a semana, no trabalho, nos cursos, na faculdade. Quando nós não, na verdade, mostramos o seu caráter, não revelamos o Senhor que aprendemos, não podemos dar reflexo, Senhor. Aquilo que nós temos visto domingo e aprendido com o Senhor durante a semana, Senhor, nos nossos devocionais. Senhor, que nossos corações sejam levados, Senhor, dia após dia à humildade, Senhor. Que nós não deixemos, Senhor, de olhar para o Senhor durante todas as nossas vidas, Senhor. Nós não deixemos de olhar para o Senhor, Deus, e sentir prazer ao ver o que Cristo realmente é. Nós não deixemos de levar em nossos corações, Senhor, que a mensagem da cruz como algo crucial e como tudo em nossas vidas. Que o Senhor seja tudo, Senhor, em nossos corações. Amém. Que ao acordarmos pela manhã, terça-feira, quarta, que nós nos lembremos, Senhor, de que há muito a se ver. De que tudo não está em nós, mas está fora. De que há muito mais do que nós, Senhor. De que nós somos pequenos, de que nós somos criaturas muito pequenas, Senhor, em relação àquilo que o Senhor é. De que há uma grandiosidade, Senhor, a ser admirada. De que há muito mais além do que aquilo que nós vemos e
dos nossos problemas e ouvimos há muito mais do que isso. Que nosso coração se alegre pelo grande Deus que o Senhor é. Que nosso coração se entregue ao grande Deus que o Senhor é. E além de nós não fixemos a nossa mente naquilo que é nessas picuinhas, naquilo que é tão infrutífero, que às vezes as nossas mentes, Senhor, e nós olhamos para o Senhor, que nossos pensamentos estejam em Ti, que nosso coração fixe, Senhor, e dia após dia a gente esteja que é tudo que precisamos, tudo que temos, Senhor, tanto hoje, quanto no passado, quanto no futuro. Que nossos corações estejam em Ti, Senhor, e que o Senhor, nessa igreja, venha aquecer nossos corações, que o Senhor venha nos libertar das tradições, Senhor, dos homens, daquilo que nos impõe, Senhor, tão seriamente, desses fardos pesados que nós mesmos colocamos em nós mesmos, Senhor. Amém. Nós vamos nos lembrar de que o Seu fardo é leve, de ser justo, suave. Nossos corações venham se alegrar hoje na Sua palavra, Senhor, nessa mensagem. Que o Senhor escreva a Sua lei no nosso coração, Senhor. E que nós celebremos com todo o nosso ser. Com isso. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos de pé. 1 Samuel 24. Eu leio, os irmãos acompanham a leitura. 1 Samuel 24. Diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe grande reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti. E veja, e pleiteie a minha causa.
e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não mataste, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa de ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não me eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Amém, irmãos. Se assente, encaminha para Deus uma palavra de oração. Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, para Te engrandecer, Te adorar pelos Teus grandes feitos, Pai. O Senhor tem feito desde a antiguidade, como a Sua palavra diz, Deus, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus, Senhor, que trabalha por aqueles que o amam, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pelo Teu povo. Muito obrigado pela providência divina que temos garantido, Senhor, o sustento, temos garantido a própria vida, Pai. Nós Te engrandecemos, porque Tu és um Deus que responde às nossas orações. Tu és um Deus, Senhor amado, que ama o Teu povo, que nos guia os Teus filhos em paz, como diz a canção. Ó Deus de amor e de misericórdia, queremos Te pedir mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Amém. Pelas nossas, Senhor amado, indulgências, por aquilo, meu Pai, fazemos contra Ti, por nossa negligência na Tua obra. Sim, aqueles pecados que ainda, meu Deus, nós temos no nosso coração, Pai, alimentamos, verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós com um olhar de misericórdia por meio de Cristo Jesus. Amém. Olha para nós pelo olhar da cruz do Calvário. Amém. Que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda essa igreja, Senhor, para que ela faça uma grande obra nessa terra. Amém. Em Teu nome, Senhor. Não porque sejamos alguma coisa, pois assim como Paulo diz, nós somos apenas gusanos, somos vermes, Pai. Verdade. Mas Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Senhor dos senhores. O Senhor está acima de todo principado e potestade. E é a Tua obra na terra que precisa ser feita, e ela depende de Ti, Pai. Por isso, nesse momento, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a vencer os pecados. Amém. Ajuda-nos a vencer as armadilhas. Amém. Contra nós, Pai. Ajuda-nos a ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Amém. Ó Senhor da glória, abençoa cada família nessa igreja, cada homem, mulher, jovem, criança, cada um, dá o novo nascimento, amém. A regeneração, a justificação, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Pai, nos ajuda, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do pastor dessa igreja, de sua família. Amém. Que ele esteja sempre com a Tua palavra na boca dele. Para que ele possa ser iluminado pelo Teu Espírito Santo para trazer até nós a Tua palavra. Pai, levante, Senhor, pessoas valorosas, Pai, como o Senhor tem levantado. Homens, Senhor amado, que não se vergonhem de Ti. Amém. Não se intimidem com esse mundo. Mulheres valorosas, Pai, que também assumam, Senhor, a responsabilidade de serem mulheres fiéis a Ti, Senhor, na Tua casa. Jovens valorosos que não se entregam ao humanismo. Amém. Senhor, crianças valorosas que sejam verdadeiramente regeneradas e novas criaturas em Ti. É isso que nós precisamos, Senhor, da Tua graça, do Teu guiar, da Tua igreja, meu Deus. Então, aqueles que também se reúnem nesse momento, Pai, Deus de misericórdia, nós só vemos o que está à nossa frente, Pai. Mas o Senhor pede os corações dos homens. Amém. Que o Senhor possa, meu Deus amado, alcançar a Tua igreja com a Tua misericórdia. As igrejas verdadeiras e fiéis que estão se reunindo nesse momento, nesse mundo tenebroso, meu Pai. Que o Senhor possa alcançá-los com o Teu Espírito Santo. Amém. Fazer arder a chama do Evangelho nos
nos nossos corações, nos dar amor pelas almas que estão perecendo, pelo mundo que jaz no maligno, meu Pai. Ó Deus, nunca deixe o orgulho da eleição entre nossos corações, pois isso não provém de Ti, é verdade. Mas que nós possamos sempre nos compadecer do pecador, do ímpio que vai para o inferno sem Ti. Que nós possamos nos compadecer daqueles eleitos que ainda não ouviram a Tua palavra, em tantos países que estão em guerra, tantas crianças sendo mortas, adolescentes, oh Deus, violentados, meu Pai, por essa malignidade que jaz no mundo, é verdade. Senhor, alcança a Tua igreja, para que a Tua igreja seja uma fonte de bênção, de libertação. Senhor, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Que nós possamos ser livres do nosso próprio pecado, do nosso próprio jugo. Que a Tua igreja possa oferecer, meu Pai, um caminho seguro para aqueles que Te seguem. Ó Deus, eu te pedimos, toma essa nação em Tuas mãos. Pai, essa nação que está entregue a homens corruptos, homens, meu Deus amado, que não querem nada com Deus, mas que têm levado a causa do diabo, do inimigo. Senhor, mas nós sabemos, porém, Deus, que é o Senhor quem governa as nações. Amém. É o Senhor quem nos coloca lá, seja para nos punir, seja para nos provar. Por isso nós confiamos na Tua palavra. Amém. Mas também Te entregamos, Senhor. Empregamos contra essas pessoas, meu Pai, que têm feito tantos sofrer, tantos milhares, que estão na miséria, na pobreza, enquanto alguns tomam o dinheiro público, Pai, nessa nação, que foi assolada pela corrupção desde o momento que ela surgiu. Ó Senhor, olha para nós com Teu olhar de misericórdia, que o Senhor faça de nós uma grande obra, que o Senhor usa a Tua igreja para fazer um avivamento verdadeiro nessa nação, um avivamento, Senhor amado, não Senhor, de pirotecnia, meu Pai, mas de voltarmos para a Tua palavra, Senhor, para a palavra de Deus, verdadeira, fiel. É assim que nós Te pedimos, Senhor. Fica conosco, fala conosco através dos cânticos e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 312. Suspira
Pai amoroso, Pai misericordioso, Deus tão benigno e tão bendito, tão santo, tão glorioso, ó Deus, Tu és. Amém. E que bom, Senhor. Mais um domingo aqui, Senhor. Mais um domingo. Que bênção, Senhor. Que maravilha. Ó Deus, os nossos corações, ó Deus, têm motivo de sobra, Senhor, para estarem alegres, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, nada nos faltou. Os Teus livramentos, Senhor, todos eles, ó Deus, tão presentes, Senhor, em nossa caminhada, até chegarmos aqui no Teu dia, Senhor. Oh, graças Te damos, Senhor. Graças Te damos, Senhor. O pão de cada dia não faltou, Senhor. O dinheiro para pagar as benditas contas também não, Senhor. Ó Deus, tudo o Senhor tem providenciado, Senhor, para estarmos aqui neste dia, Senhor. Reunido o Teu povo debaixo da cruz de Cristo, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Graças Te damos, Senhor. Graças a Deus. Porque muito mais do que toda essa provisão, a provisão das provisões aconteceu. O Cordeiro que Tu prometeste a Abraão, Senhor, Tu providenciaste no Calvário o Teu Filho bendito. O Cordeiro para si Deus proverá. E este foi provido, Senhor, na hora certa. Amém. E aqui estamos para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu santo nome, para cantar a Tua palavra, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra pregada, Senhor, nesta noite. Continua a aquecer os nossos corações, Senhor, nesta noite, para que possamos aqui nos dilatarmos na Tua presença, nos derramarmos, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, em ações de graça, ó Deus, em culto de louvor ao Teu santo nome, por este Deus que Tu és, Senhor, este Deus maravilhoso, este Deus bendito, este Deus terrível, este Deus de juízo, mas este Deus também de misericórdia. Amém. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pelos nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. E aqui, Senhor, também queremos rogar, Senhor, pelos nossos irmãos de longe e de perto, pelo pastor John aqui na Eminorte, Senhor, esta igreja missionária, que tem enviado e sustentado muitos missionários, ó Deus, no Brasil e fora dele. Continue a abençoar o pastor John, Senhor. Dê graça ao Teu servo, dê alegria ao Teu servo, dê disposição e vigor na alma, Senhor, para que ele continue a pregar o Evangelho da glória de Cristo Jesus. Amém. Para que todo o conselho de Deus ali continue a ser pregado através do Teu servo, Senhor. Abençoe a irmã Joanita e cada família daquela igreja, Senhor. Faz daquelas famílias fortes, abençoadas pela Tua palavra, santificadas pelo Teu Espírito Santo e cobertas pelo sangue de Cristo Jesus. Abençoe também o Ricardo, o Senhor, lá em Monsenhor Tabosa. Amém. Que a essas horas já está pregando a Tua palavra ali. Que o Teu Espírito Santo o capacite com poder nesta noite, com graça, com o poder do Espírito Santo, Senhor. E que os pecadores ali ouçam a voz do Evangelho, ó Deus, bradar em seus corações, Senhor. Que esta noite seja noite de arrependimento, de conversão, de regeneração. Que o Teu Espírito Santo abra aqueles ouvidos ali, Senhor, para que ouçam a Tua palavra e por ela sejam salvos, Senhor. Por ela sejam confrontados, por ela, meus filhos, sejam santificados, por ela sejam redimidos, Senhor, através de Cristo Jesus. Dá graça ao Teu Filho nesta noite aqui, Senhor. Ele está só, Senhor, ali, do ponto de vista humano, mas o Teu Espírito Santo está com ele, Senhor. Os céus estão do lado dele, Senhor. Amém. A graça está com ele, Senhor. E o Teu Evangelho tem estado na boca dele, Senhor. Dá graça ao Teu Filho. Dá graça ao Teu Filho, Senhor. E que o Senhor possa conduzir muitos dos Teus eleitos àquela igreja ali, Senhor. Ele tem evangelizado aquelas ruas ali, Senhor. Ele tem evangelizado aqueles lares, aquelas casas. E todos ali já são testemunhas, Senhor, de que a Tua palavra tem sido pregada naquela cidade, Senhor. De que existe, Senhor Jesus Cristo, um remanescente naquele lugar. Um baluarte, ó Deus, do Evangelho naquele lugar. Que o Senhor conduza o Teu povo ali, Senhor, para junto com o Teu servo louvar e bendizer o Teu nome. Abençoe ainda Coelho Júnior, com todas as dificuldades ali, Senhor. A Tua igreja ainda tem sido preservada. Mas nós sabemos o porquê, Senhor. Porque a Tua igreja não depende de homens fracos. A Tua igreja não depende de recursos financeiros. A Tua igreja não depende de conchavos políticos. A Tua igreja depende de Ti, Senhor. É por isso que ela está de pé. Glória ao Teu nome, Senhor. Preserva a Tua igreja em Belém do Pará, Senhor. Preserva o Coelho Júnior na pregação da palavra. Preserva aquele pequeno rebanho ali, Senhor, que tem vivido o Teu Evangelho e tem ouvido o Teu Evangelho. E aumenta, Senhor, também. Aumenta, Senhor, aquela igreja ali, em nome de Cristo Jesus. No mais, Senhor, pedimos a Tua bênção
sobre aquelas crianças, Senhor, que foram abraçadas ali por aquele abrigo cristão, Senhor. Elas estão vindo da Síria, Senhor. Conforta aquelas crianças. Cura a alma delas, Senhor, dos destroços que a guerra traz, Senhor. Cura, Senhor Jesus Cristo, e supra as necessidades, as carências, ó Deus, da alma de cada uma daquelas crianças. E abre aqueles corações, Senhor, para receberem Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Que elas possam ser alcançadas por este Evangelho da verdade. Usa o pastor Osni ali, usa os demais missionários ali, ó Deus, para pregarem o Evangelho, para levarem sustento àquelas crianças. E usa mais igrejas no Brasil e fora dele para se moverem com essas causas missionárias, Senhor. Usa, Senhor, é o que nós te pedimos. Dá-nos esta graça e este privilégio. E abençoe também, Senhor, as 200 moças, Senhor, que foram sequestradas ali, Senhor, por aquele grupo muçulmano. Deus, tem misericórdia daquelas moças. Tem misericórdia, Senhor. Dá graça àquelas moças para que não venham negar o teu Evangelho, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia. Consola os corações delas. Estão passando por momentos de violência, de terríveis coisas ali, Senhor. E quanto àqueles homens maus, Senhor, ó Deus, que o teu Evangelho seja pregado a eles também, Senhor. Mas te pedimos também, Senhor, que tu és um Deus de justiça e Deus terrível. Dá cabo, Senhor, dessa situação tão terrível. As mães estão desesperadas, Senhor. Consola os corações delas. Mas se essas moças, Deus, tiverem que morrer por causa do Evangelho, que o Senhor dê graça a elas, que morram fiéis a Ti, e que o Teu nome seja glorificado na vida delas, Senhor. Ó Deus, mas também se for de livramento, Senhor, que o Senhor possa livrá-las em nome de Cristo Jesus. Deus Santo e Poderoso, em nome de Cristo Jesus, a Tua igreja suplica nesta noite, por essas crianças, por essas moças, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não temos mais palavras, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesta noite continue a interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor, porque não temos mais palavras, ó Deus, nessas circunstâncias. Dá graça ao pastor nesta noite. Use-o poderosamente na pregação da palavra. Que o Teu Espírito Santo use com graça nesta noite, como o Senhor tem feito. E prepara os nossos corações, ó Deus, para acolher a verdade do Evangelho nesta noite. E dá-nos coragem e graça para vivê-lo, para testemunhá-lo, para pregá-lo, em nome de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com gratidão a Deus. Assim concluímos as nossas orações nesta noite. Amém. Amém. Irmãos, vamos ouvir uma música do Samuel. As crianças já podem sair. Os irmãos também podem exercer a liberalidade, ofertar, dizimar, correr. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Um encontro transformador. Amém. O texto começa dizendo assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados.
e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Continuemos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Está assim. Um encontro transformador, irmãos. Esses relatos do Evangelho de Marcos, que iniciou no domingo passado com uma grande tempestade no mar da Galileia, uma tempestade terrível, conforme vimos no texto, cercada de ventos, de preocupações, de medo, de grito, de ansiedade, medo da morte. E essas histórias, irmãos, que temos hoje aqui diante de nós, mais uma delas, todas elas, irmãos, têm o propósito de demonstrar os feitos poderosos de Cristo. Marcos vai demonstrar as ações de Cristo sobre a tempestade, mostrando que Ele é Senhor sobre a natureza, sobre a sua própria criação. Agora Cristo vai mostrar ou demonstrar o seu poder sobre uma condição humana extrema, extremíssima. Nós não temos nenhum outro relato dentro dos evangelhos que demonstre uma condição humana tão sem esperança como a condição desse indivíduo, que ninguém mais dava conta dele. Não havia mais intervenção humana que dava conta desse indivíduo. Correntes, cadeia, família, Estado, polícia, ninguém dava mais conta, ninguém dava mais conta. Ao ponto de a própria sociedade em que ele vivia dizer: lavamos as mãos, vamos deixar com que esse indivíduo suma daqui, porque a sua presença entre nós traz muitos prejuízos. Houve, irmão, o texto deixa claro, várias tentativas humanas de tentar resolver o dilema desse indivíduo. Pelo contrário, ele foi indo de mal a pior, de mal a pior. Um abismo chamou outro abismo aqui, ao ponto desse indivíduo viver sem total esperança, viver nas montanhas, entre os sepulcros, possesso por espíritos malignos, longe da família, do convívio social. Ele viveu à margem da própria sociedade e, acima de tudo, estava vivendo como um animal irracional, louco, perturbado, ferindo-se a si mesmo, gritando de dia e de noite. Não tinha hora para esse indivíduo parar, descansar, se assentar, recobrar suas forças mentais, suas forças físicas, emocionais. Não. O texto diz de dia e de noite ele clamava entre as montanhas, entre os sepulcros. Aí dá a ideia de uma ação contínua, ininterrupta. Mas o bom do texto
é que ele não vai terminar como começou. Ele não vai terminar, irmãos, com esse quadro terrível de desesperança, com esse quadro terrível de degradação humana. Pelo contrário, esse encontro com Cristo será um encontro transformador. Iremos ver com que a forma como esse indivíduo vai terminar o texto. Como o texto começa descrevendo a sua condição e como esse texto começa após o encontro com Cristo. O primeiro ponto que veremos dentro dessa história, que narra a condição extrema e deplorável da vida humana, é uma vida totalmente separada de Deus. Esse homem primeiro estava vivendo uma vida de total separação de Deus. Irmãos, a outra margem naquela época, conforme vimos domingo passado, Jesus pega o barco, chama os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Então a margem do outro lado era a região de Decápolis, as 10 cidades, uma região de predominância pagã, totalmente pagã, influenciada pela cultura grega, pela cultura romana, pelos deuses gregos, uma região dominada pela ignorância espiritual, totalmente pagã. E acima de tudo, o texto diz que era movida por uma economia de suínos. Eles criavam porcos para comercializar. Então, após enfrentar uma grande tempestade com os discípulos no mar da Galileia, ou também conhecido Lago de Genezaré, era um lago, mas pelas dimensões dava-se o nome de mar. Mar da Galileia, conhecido pesqueiro, que movimentava pescas vultuosas e comércios vultuosos de peixes. Eles chegam à outra margem do lago. Chegamos. Após enfrentar aquela tempestade terrível, o mar revolto e as águas agitadas, eles chegam ao lugar aonde Cristo propôs chegar. E o texto anterior nos diz que eles já haviam saído tarde, não foi? O pôr do sol já estava no seu fim, já estava escurecendo, então eles saíram por volta de 18 horas em diante e possivelmente chegaram a outra margem de noite, escuro, escuro. Eu acredito ser pouco provável Cristo ter chegado no outro dia de manhã, até porque o percurso percorrido por eles foi um percurso de 8 a 10 quilômetros. Por mais que eles tenham enfrentado a tempestade inicial, dificilmente eles chegariam no outro dia de manhã. Então, o mais provável, apesar da tempestade enfrentada e da pouca distância percorrida, é que eles chegaram lá de noite, escuro. Chegaram do outro lado da margem. Então chegou a uma região específica, chamada região ou terra dos Gerezenos, ou Gerazenos. Os evangelhos vinculam a essa história a 3 cidades. Se você for ler Mateus, você vai ver uma cidade. Se você for ler Lucas, você vai ver outra cidade. Quando você lê Mateus, você vê 2 endemoniados, e não um. Quando você lê Lucas, você vê um. Quando você lê Marcos, você vê um. Então, há diferenças de narrativas. Por essa razão, dificilmente nós encontraremos o verdadeiro lugar onde aconteceu esse encontro do endemoniado com Cristo. Porque Marcos ressalta Gerasa, Mateus reforça Gadara e Lucas reforça dizendo que foi em Gergasa. Em uma dessas 3, a ideia é de que eram cidades próximas. E a margem do lago, pode ser que esse homem eu tenha vindo de Gadara ou de Gergasa, não se sabe o local específico. Mas o ponto que a história quer ressaltar, o ponto alto, é de que naquela região havia um homem que estava vivendo à margem da sociedade e sem esperança alguma. Não havia mais intervenções humanas que dessem conta daquele indivíduo. Correntes? Não. Estamos vendo hoje, irmãos, pais que chegam a níveis de desespero em relação aos seus filhos. Quando são tomados pelas drogas, pelos vícios do crack, a droga terrível que tem assolado a sociedade e tem tornado as pessoas que outrora viviam entre famílias mendigos,
vivendo a rua, a margem da sociedade. E se você for perguntar a esses indivíduos, jovens muitas vezes, eles vão descrever aonde moravam, o nome da mãe, o nome do pai, o nome dos irmãos, pelos quais não dar conta mais daqueles indivíduos e por eles mesmos não conseguir mais conviver entre família e entre a sociedade, eles vão para os lugares mais esquisitos das cidades. E vemos muitas vezes circular nos meios televisivos de que pais tentam amarrar os filhos para que eles não saiam para fumar droga. Irmãos, e eles em crise de abstinência, eles ficam gritando como se conseguisse com as suas poucas forças quebrar aquelas correntes. Daí as atitudes extremas de uma família em tentar recuperar o filho viciado de droga. O texto diz que houve várias tentativas humanas em tentar recuperar esse indivíduo, sem sucesso, sem sucesso. Mas Marcos então começa a descrever a condição sem esperança desse homem. E o texto diz que Cristo chega à margem, desembarca ou desce do barquinho e logo, imediatamente, diz o advérbio de modo, o advérbio, melhor dizendo, que ao ver Jesus, ou a presença de Cristo, aquele homem possesso corre em direção a Cristo e a sua atitude é se curvar diante de Cristo. O texto diz que ele se curva, a ideia ali é que ele bota a testa no chão para reverenciar a presença de Cristo. A história, irmãos, o relato, melhor dizendo, vai demonstrar que esse indivíduo está possuído ou está dominado por uma força que ultrapassa a sua própria natureza, ou a sua própria condição humana, depravada, permeada pelo pecado, ou escrava do pecado. Pelo contrário, o texto vai mostrar que há envolvida em toda essa história e no profundo dessa condição humana uma escravidão que vai além da escravidão ao pecado. Marcos diz, e os textos dos evangelhos diz que esse homem está possesso de um espírito imundo. Imundo. O homem ou o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que foi criado para ter comunhão com Deus, viver em comunhão com Deus, está possuído por espírito imundos. Virou morada de demônios. Esse homem, irmãos, está possesso não é por um espíritozinho, que ainda permite que ele tenha nível de consciência. Esse homem não está possuído ou influenciado em seu processo mental por espíritos malignos que ainda permitam que ele tenha momentos de sensatez, de lucidez. O texto vai dizer, quando Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, é uma legião, somos muitos que estamos escravizando esse indivíduo. Esse homem, irmãos, estava vivendo nos sepulcros. O sepulcro não é conhecido como temos hoje, um local específico, um cemitério, e lá temos as covas, os sepulcros, tudo bonitinho, separado, fechadinho. Não, os sepulcros no contexto da época eram grandes cavernas, ou melhor, entradas feitas nas próprias rochas para se enterrar as pessoas. E ali havia nichos onde se colocavam os mortos e ali ficavam os seus ossos. E nestes locais, somente os mais pobres, aqueles que pela condição social que tinham, que desfrutavam, já havia perdido todo o estudo. Rapaz, eu não faço questão nenhuma e não estou preocupado em o que as pessoas pensam acerca da minha morada. Eu vou morar nos sepulcros, porque eu não tenho mais condições de viver nas cidades. Eram os pobres. E mais, não só os pobres, moravam ali também os pagãos que invocavam os mortos, viviam ali. E também os que eram possessos de espíritos imundos. Viviam clamando e gritando entre os sepulcros. Não tinham mais nenhuma condição de viver em famílias, em lugares sociais, iam para lá. E lá ficavam isolados, longe de qualquer convívio com a sociedade. Mas segundo a concepção dos judeus,
Este homem estava sofrendo de tríplice imundícia. Primeiro, era um pagão. Pagão para o judeu era aquele que não tinha acesso ao mínimo de instrução em relação a Deus e ao seu próprio ser, a sua própria natureza e as relações sociais. Pagão para o judeu era aquele que vivia, irmãos, debaixo de uma ignorância espiritual profunda. Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, diz: olha, vocês outrora eram gentios, viviam na ignorância em que há neles, totalmente alheio à vida de Deus, escravo das suas próprias paixões e ignorância, sem afeição natural. Essa era a condição do pagão. Então, a primeira condição desse homem era uma condição de total separação de Deus, de ausência total de luz, ignorante do ponto de vista mais profundo do termo. A segunda condição, que o deixa mais imundo ainda, é o fato de ele estar possuído por espírito imundo. Aquele homem virou morada de demônios. A ideia de que Javé o entregou aos demônios. A ideia do judeu é de que aquele indivíduo não pode nem chegar à porta da sinagoga onde está se cultuando o nome de Javé. Ele é imundo, está possesso de espírito imundo. A segunda condição, a terceira condição, que o deixa pior ainda, é que ele abandona tudo e vai viver nos sepulcros, tendo contato com os mortos, vivendo um estilo de vida degradante e que o tornava pior ainda. Pior ainda. Mas isso o texto quer deixar bem claro, para nos mostrar de que um abismo aí está chamando outro abismo. Esse indivíduo está descendo na escala de degradação humana e vai descer ao mais profundo do ser, ao ponto de olharmos para aquele indivíduo e dizer: não há mais nenhuma ação humana que recupere esse ser humano. Acabou. Encerrou as nossas ações, encerrou as nossas forças, as nossas possibilidades. Só Deus. Aí é só Deus. Só Deus. Agora, associado a tudo isso, irmãos, ele não só vivia ou foi criado em costumes pagãos. Não, ele não só vivia uma condição ou vivia entre aqueles que não tinham acesso à lei de Deus. Pelo contrário, a condição deste indivíduo era uma personificação de uma vida destruída, sem perspectiva, sem esperança e, como diz Paulo, sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Se olharmos para Marcos 1, versículo 23, veremos que há na sinagoga um endemoniado. Há um endemoniado na sinagoga. Quando Jesus aparece na sinagoga, ou se manifesta na sinagoga, o endemoniado grita: o que temos contigo, filho do Deus Altíssimo? Tu és o filho do Deus Altíssimo. Mas o endemoniado de Marcos 1:23 ainda está desfrutando do ambiente religioso, ainda convive com a sociedade judaica. Aqui, irmãos, a condição desse indivíduo foi além. Sua vida sem Deus o levou à condição de destruição terrível. Esse homem se tornou uma pessoa terrível, incapaz de se conviver com ele. Eu sei, irmãos, que nós não temos muitas condições de pontuar acerca das possessões malignas. Não temos condições de dar explicações profundas de como é ser possuído, o que acontece, será que acontece? Alguns dizem: não, esse indivíduo está tomado por uma doença mental terrível, mas o texto não diz isso. Alguns vão dizer que não existe hoje possessões malignas, que as possessões ou as manifestações demoníacas eram um dos aspectos da manifestação do reino. Com a presença física de Cristo, houve uma manifestação explosiva de pessoas endemoniadas.
E o reino ia avançando em Cristo, e ao mesmo tempo que ia avançando, ia trazendo libertação a essas pessoas, clareza, ia trazendo mudança à vida dessas pessoas. Mas que hoje não, alguns dizem. O diabo atua, mas atua de forma silenciosa, regendo a mente das pessoas perdidas, mas não possuindo-as como possuiu esse indivíduo. E Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, diz: nós não desprezamos os seus arcanos. Sabemos de fato que o seu propósito é perverter. Quando o primeiro casal é instruído por Deus acerca da condição que eles deveriam viver e da árvore ou do fruto proibido, de que eles não deveriam comer daquele fruto, ele vem perverter a vontade de Deus e levar o primeiro casal à desobediência. O seu propósito é destruir a imagem de Deus no homem. Seu propósito é destruir tudo aquilo que Deus criou. E na sua investida em destruir a imagem de Deus no homem, ele faz coisa, irmãos, que nós não devemos desprezar os seus arquivos. Ele faz isso atuando nos filhos da desobediência, atua na vida de pessoas que estão longe de Deus. Ele dirige a mente de pessoas perversas. Seu principal propósito é destruir essas pessoas, destruir a imagem de Deus na vida deles. Seu propósito é usar uma condição favorável, porque o homem é escravo do pecado, e sendo vendido ao pecado se torna presa fácil do governo do diabo, porque ele atua através desse sistema maligno, concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, e rege os homens através daquilo que os homens veem, daquilo que os homens almejam, daquilo que a carne deseja, e ele impõe essa crueldade sobre a vida da criação de Deus, sobre a vida dos escravos do pecado. Sua crueldade, irmãos, é demonstrada de forma clara no texto. Se você parar para olhar o texto e analisar os detalhes do texto, você vai ver a distinção entre o governo de Cristo sobre esse homem e o governo do diabo sobre a vida dele. Se você parar para olhar os detalhes do texto, você verá a distinção da desumanização que o pecado tem trago à vida desse homem e o governo do maligno, e a humanização que Cristo tem trago à vida desse homem. Observe no texto, observe. Esse homem, primeiro, vivia nos sepulcros. Uma pessoa em perfeito juízo e em condições mentais próprias não vive no cemitério. Segunda condição, esse homem se tornou uma pessoa violenta. Possivelmente alguém começou a dizer: rapaz, é preciso tomar cuidado aqui, rapaz, é preciso tomar cuidado ali. E o nível de envolvimento desse indivíduo com a desobediência, o reino das trevas aumentou, ao ponto de que esse indivíduo se tornou alguém com extrema força e violento. Prende com cadeias, prende com correntes, e o texto diz que os grilhões ele despedaçava, as correntes ele quebrava. Terceira condição, ele se tornou alguém possuído por espírito imundo, sem total ou sem nenhum controle da sua própria vida, da sua própria condição. Veja o que o texto diz, versículo 5: andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. O diabo levou à autodestruição, ferindo-se a si mesmo. A si mesmo. Ele perdeu o total controle de sua vida. Andava de dia e de noite clamando. Não havia mais descanso. Não havia mais sensatez para parar e sentar e dizer: rapaz, o que eu estou fazendo? O pior, o pecado e as trevas não levou somente à destruição das relações, levou ou está levando à sua própria destruição. Ele se fere a si mesmo. Ou seja, esse homem está em uma constante autodegradação.
aonde ele vai um abismo após outro abismo, se arruinando e se destruindo. Agora aqui vemos outra verdade. A ausência de Deus, irmãos, na vida de uma pessoa, não significa ausência de domínio. O texto mostra que longe de Deus e da comunhão com Deus, não há verdadeira humanidade nem verdadeira liberdade. Não. As pessoas pensam que desfrutam de verdadeira liberdade quando estão longe de Deus, quando estão longe do Evangelho, quando estão longe das regras que a vontade de Deus impõe sobre o homem, pois eles entendem como regra, eles acham que são livres, né? Acham que são livres. Isso é que é vida. Isso é que é vida. Mas a verdade é clara. Ou você é livre pela graça de Deus para servir a Deus, ou você é escravo do pecado e vive longe de Deus. A verdade é clara, irmãos. Ou estamos na luz e debaixo do governo de Cristo e da vontade de Deus e da luz de Deus, ou estamos nas trevas e no mundo, ou guiado pelo mundo aonde jaz o maligno. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Por mais que reconheçamos hoje em que não há possessões malignas, jamais devemos reconhecer a verdade de que há sempre princípios espirituais regendo a vida dos homens, ou da obediência para a vida, ou da morte para a morte. Os homens nunca vão caminhar num lugar neutro, aonde eles não tenham relação nem com a vontade de Deus, ou nem com o mundo das trevas. Ou eles servem a Deus pela liberdade que a graça traz, ou eles são escravos do pecado e vivem no mundo onde jaz o maligno. Não há neutralidade. Uma vida sem Deus, irmãos, significa uma vida de escravidão ao pecado. Uma vida sem Deus significa uma vida presa fácil do governo dos espíritos imundos. Paulo diz, ele atua sobre os filhos da desobediência. Essa vida, irmãos, pode significar, sabe o quê? Sem Deus, achando que estamos livres. Essa vida pode significar uma existência que nos leve a extremos, e que chegaremos ao fundo do poço. Aqui vemos até onde pode chegar um homem em sua vida sem Deus. Até que ponto? Ao ponto de ninguém dar mais conta dele. Ao ponto de os pais não dar mais conta, da família não dar mais conta, da sociedade não dar mais conta, das autoridades policiais não dar mais conta. O indivíduo passa a ser alguém violento, agressivo, sem consciência, sem razão. É o que estamos vendo hoje. A sociedade não dá mais conta, irmão, de pecadores. A polícia não dá mais conta de pecadores. O governo não dá mais conta de pecadores. O Estado está falindo, irmãos. Fora a corrupção, as desordens sociais do Estado estão falindo. E aí, a condição extrema do Estado é tirá-lo de circulação. E a pergunta é, resolve? O melhor é isolá-lo. Resolve. O melhor é tirar do convívio social. Resolve. Isso tudo é paliativo, como foi paliativo aqui. A vida desse homem não é liberdade, é escravidão. A vida desse homem não é uma vida vivida de acordo com a vontade dos padrões de Deus. É uma vida sem Deus. Nós podemos até negar as possessões, mas jamais negaremos os princípios espirituais que estão regendo a vida desse homem. Ele está atuando sobre os filhos da desobediência. A ausência de Deus não significa ausência de domínio. A ausência de Deus não significa ausência de influências. E a vida desse homem é um quadro vivo. Se olharmos para ele,
veremos um quadro vivo de uma vida sem Deus e sem esperança. Ele se tornou um indivíduo que transtornou a própria comunidade. Rejeitado pela sociedade, seu sofrimento aumenta. Veja o texto. Ele estava em estado de degradação. Seu sofrimento passa a ser de noite e de dia agora. Clamando e gritando, clamando e gritando. Verso 5. Ele passa a ser um morto-vivo. Um retrato da desordem, da confusão, da escravidão, escravo do pecado de Satanás. Um indivíduo perturbado. E quando Cristo diz em João 8,44, ele diz a verdade, o que está sendo visto aqui na prática. Satanás é assassino desde o princípio. Seu propósito é destruir a imagem de Deus. E tem mais, ele não tem pressa em fazer isso. Não tem pressa. Ele sabe que um abismo chama outro abismo. Ele vai levar a pessoa à degradação total, mas sabe como? Ele vai abrindo as portas. Ou você vai abrindo as portas, ou os homens vão abrindo as portas. E ele vai, segundo, é lógico que a permissão de Deus vai entrando. Isso de forma lenta, até que a pessoa chegue ao ponto de se autodestruir. Se autoviolenta, e ele vai vivendo esta vida de terrível condição. É o que o texto nos mostra. Verso 3, vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Uma força sobre-humana. E os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Ninguém conseguia subjugar esse indivíduo. Ninguém conseguia impor a ele qualquer regra. Ele não se subjugava a nada. Não submetia a nada. E o verso 5, pelo contrário, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes, ferindo-se com pedras. Mas a partir de então, o texto vai nos mostrar o encontro deste homem com Cristo. O segundo ponto é que a verdadeira liberdade, irmãos, ou a verdadeira transformação, ela passa por um encontro pessoal com Cristo. Marcos volta à ação novamente. Ele dá uma pausa, descreve a condição do indivíduo e volta à ação do texto de novo. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, gritando: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Esse homem, irmãos, vai ter um encontro pessoal com Cristo, já disse. E Cristo veio destruir as obras do diabo. Ele veio amarrar o valente. Seu propósito vai ser cumprido. E o texto diz que de longe ele vê Cristo. Não precisou nem que Cristo se aproximasse. De longe ele vê e corre em direção a Cristo. Mas ao se aproximar de Cristo, ele se curva. Irmãos, e aí você deve estar pensando assim: é o homem está reconhecendo Cristo. Aqui não é o homem, irmãos. Cristo vai ter um embate com os espíritos imundos que está subjugando a vida desse indivíduo. Aqui o texto vai nos mostrar a partir de agora o confronto entre Cristo e os espíritos imundos. Nós iremos ouvir a voz desse indivíduo, a voz dele. Lá no versículo 15, quando ele diz: Senhor, deixa eu ir com você. Até então ele não fala, não há mais humanidade aqui. Ele está totalmente desumanizado aqui. E os demônios começam a gritar:
Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Os demônios se curvam na tentativa de serem poupados. E eles exclamam em alta voz: o que tenho eu contigo? Essa expressão pode ser traduzida da seguinte forma: o que eu tenho a ver com você? Me deixe, Pai, deixa eu cumprir a minha missão. Aqui é uma expressão de profunda oposição ao Rei de Cristo que está vindo se manifestar. E quando eles se colocam frente a Cristo para se prostrar, eles estão na verdade cheios de malícia, na tentativa de serem livrados para permanecer ali na cidade. Não, Senhor, deixa a gente ficar aqui na cidade, aos poucos ali. Eles sabem que não tem nada em comum com Cristo, nada. Ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O diabo é assassino desde o princípio, é homicida desde o princípio, não tem nada a ver. Seu propósito é destruir, e Cristo é trazer vida. E este grito, irmãos, não é um grito de um reconhecimento submisso a este Senhor que é Cristo, a esse Filho do Deus Altíssimo, que será o cabeça de toda a criação. Não. A tentativa é de tentar barganhar com esse Cristo, de tentar tirar o foco dele do servo sofredor. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, rapaz. O propósito é tirar Cristo do foco central. Eu vim morrer em prol de pecadores. E ele sempre gritava: tu és o Filho de Deus, rapaz. Tu és o Santo de Deus. Agora veja que a tentativa é ludibriar. Observe o texto. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles não se rendem jamais. O que eles estão aqui dizendo é a coisa mais absurda. Veja, eles estão conjurando com Deus contra o Filho de Deus. Eles estão apelando para o nome de Deus, para que Cristo os deixe em paz, os deixe ali. Agora isso por quê? Porque Cristo já havia dito: espírito imundo, não atormentes mais este homem. Agora eles estão tentando barganhar: mas deixe, tu és o Filho de Deus, não me atormente, deixa eu cirandar um pouco mais com a vida desse indivíduo, deixa eu levá-lo ao meu propósito final, que é destruí-lo. Eu estou quase conseguindo. Olha, ele já está vivendo aqui nos sepulcros. Ele vivia lá, e aí já está num nível bastante avançado de destruição. Deixa. Ele não se rende, de jeito nenhum. E aí, irmãos, a única evidência onde Jesus pergunta o nome deles: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, irmãos, era uma unidade do exército romano composta de 6.000 soldados. Quando você dizia assim: vem uma legião de soldados romanos, você já logo pensava: são 6.000 guerreiros que estão vindo para tomar a cidade, para guerrear. E eles dizem: legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, é uma multidão que está governando a mente e a vida desse indivíduo. Agora, por que do nome? Será que Jesus não sabia? Toda vez que você vê nome na Bíblia, alguém perguntando o nome ou dando o nome, isso pressupõe autoridade. Adão, dá nome aos animais. Adão, nomeia. Isso indica que Adão seria governador, vice-regente de Deus sobre a criação, reinaria sobre a criação. Aqui, quando Jesus pergunta o nome, ele está mostrando que tudo vai submeter-se ao seu governo. Ele já chega como um valente vencedor e só está mostrando os caminhos da sua própria vitória. E por mais que o inimigo tente barganhar daqui, barganhar dali, ele vai, no fim de todas as contas, triunfar sobre principados e potestades. Amém. Ele vai exercer governo sobre tudo. E Jesus vai mostrar sua grandeza. Sua grandeza.
E aí, irmãos, eles não se dão por vencidos. E começa e rogou-lhe encarecidamente: não nos mande para fora desse país. Mas é lógico, aonde há ignorância, aonde há desobediência, aonde há trevas, irmãos, eles reinam. Aonde há vida longe de Deus e em desobediência a Deus, eles reinam. Não, eu quero ficar aqui, não deixa eu sair daqui não, eu quero ficar aqui. E aí o texto diz que eles olhem a uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos, e diz: nos manda para os porcos. Os bichos são imundos. Nos manda para os porcos. E começam a mendigar: não queremos sair daqui. Agora veja o resultado no verso de número 12, 13. Jesus o permite. Jesus disse: então vá. Mas aqui Jesus está mostrando uma missão. No fim das contas, eles vão ficar sem os hospedeiros e vão ter que cair fora. Irmãos, o resultado aqui é terrível. A manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar e se afogar. Os porqueiros, quando viram, fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos: olha, veio um homem, libertou o endemoniado, o demônio tomou os porcos, eles caíram ou se precipitaram no mar, se afogaram todos. E aí vem os donos. Os porqueiros surgiram a anunciar, então saiu o povo para ver o que sucedera. Agora a cena no verso 15 os deixam estarrecidos. O texto diz que eles temeram quando viram a situação. Agora contrasta o resultado após o encontro com Cristo e o resultado de uma vida sem Deus. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera passado, não tem mais. A legião, primeiro assentado, vestido em perfeito juízo e temer. Veja os resultados do encontro pessoal e real e verdadeiro com Cristo. Cristo libertou esse homem das trevas, irmãos. O transportou do reino das trevas para o reino da luz. Cristo também trouxe dignidade à vida humana. Esse homem se tornou digno de voltar ao convívio da sua família e da sociedade. Ele está assentado com dignidade. O indivíduo que vivia clamando de noite e de dia agora está à luz, sentado, sereno. Passou sua revolta contra todos e todos. Passou sua revolta contra si mesmo, sua miséria, sua nudez. O Evangelho está mostrando: Cristo é a fonte da nossa humanização. Amém. Ser humano, irmãos, é ser guiado pela vontade de Deus, é estar em comunhão com Deus. O pecado nos desumaniza. O pecado nos leva à condição de irracional, nos leva para o fundo do poço e faz com que o reino das trevas fature sobre nós. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Cristo veio para nos dar sensatez, humanidade, lucidez. Cristo veio para nos vestir, nos trazer a dignidade de novo de viver entre família, entre sociedade, poder estar sentado. Amém. Os porqueiros então vêm aqui e dizem: rapaz, que é isso? Tem medo? E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha, esse homem foi liberto por Cristo, está aí assentado. Os porcos se precipitaram lá no mar, morreram todos afogados. Agora o versículo 17. Os povos daquela cidade, os homens daquela cidade dizem a Cristo: se retire daqui. Saiam daqui. Sai daqui. Vai embora. Você só tem nos trago prejuízo. Vai embora. Agora, irmãos, olhem para o texto.
quando aquelas pessoas tentaram amarrar aquele indivíduo, pelo contexto do texto, se entende que a tentativa em amarrar aquele indivíduo é porque aquele indivíduo estava trazendo prejuízos pessoais e econômicos àquela sociedade. Eles estavam tentando amarrá-lo, não era porque estavam amando ele, gostavam dele. Não, senhor. Porque ao ponto de ver o indivíduo ali, assentado, lúcido, transformado, eles trocam Cristo pelos porcos. Eles trocam a Cristo pelos prejuízos que sofreram em relação aos porcos. Ou seja, olha a inversão de valores. Os porcos são mais importantes do que a vida humana. A lucidez e a transformação daquele indivíduo não cobria o prejuízo sofrido em relação aos porcos. Melhor uma vida do que 2.000 porcos que se precipitaram abaixo. Melhor esse indivíduo que vai voltar de novo a viver entre família, vai ser de novo um ser humano normal, transformado pela graça de Deus, aos porcos que se precipitaram. Isso depois a gente alcança. Assim é a nossa sociedade, irmãos. Essa mesma sociedade que hoje aplaude as pessoas que vivem em estilos de vida totalmente desregrados, longe da vida de Deus, é essa mesma sociedade que vai desprezar esses indivíduos amanhã. Será essa mesma sociedade que vai descartar esses indivíduos como mercadoria. Ou que melhor, vai trocar esses indivíduos por aquilo que dá lucro a essa sociedade. E esses indivíduos dizem a Cristo: sai daqui. Vai embora, vai embora. Nós não queremos você aqui. O reino de Deus é assim, irmãos. Ele confronta muito dos nossos objetivos mesquinhos. Ele confronta e vai de encontro a muitos dos nossos interesses à parte da vida de Deus. E quando esse reino vem confrontar os interesses humanos, a gente vê o resultado. Sai daqui, Cristo. Nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Sai daqui. Nós preferimos porcos, que é símbolo da imundícia, a ter relação pessoal com o Senhor. Saia daqui. Saia daqui. E Cristo então prontamente obedece a ordem deles, entra no barco, ou ao entrar no barco, o homem que era endemoniado começa a suplicar que deixasse estar com ele. Deixa eu estar no barco, Senhor, deixa eu ir. Não quero mais ficar aqui, eu quero ser teu discípulo. Agora veja a atitude do indivíduo em relação à atitude dos homens que eram donos dos porcos ou viviam naquela cidade. Eu quero viver com o Senhor, verso 19, verso 18. Deixa eu estar com ele, deixa eu estar com o Senhor. Jesus, porém, disse: não, não. Agora por quê? É o terceiro ponto. A transformação que Cristo traz às nossas vidas nos permite fazer o caminho de volta. Amém. A transformação que a graça traz a nós nos permite fazer o caminho de volta. Agora é fácil correr, né? Volta, rapaz, vai lá para os seus, vai lá. Mostra aos seus o que Cristo fez na sua vida. Não, eu quero ir com Jesus, eu quero ir com o Senhor. Mas o texto mostra que Cristo recusa. Não. Mas a recusa do mestre não é uma recusa ou proibição arbitrária, não. O propósito de Cristo é que ele ficasse ali, fizesse o caminho de volta. Ou seja, o caminho que ele fez trazendo prejuízo, ele vai fazer de volta, mostrando a transformação da graça. Amém. Ele vai encarar as pessoas com a cabeça erguida. Ele vai encarar a sua família com a cabeça erguida. Ele vai encarar a sociedade com a cabeça erguida, sem jamais negar o seu passado, mas vai mostrar um presente da transformação da graça de Deus sobre a vida dele. E para cumprir essa nobre função, Jesus disse: fica aí. Lembra da semente?
lançada, que ela cresce. Jesus diz: você é a pequena semente, fique aí. E sabe onde vai começar? Dentro da casa dele. Dentro da casa dele. É no lugar onde as nossas relações são mais conflitantes. É dentro da sua casa. É dentro do lar onde as realidades do nosso caráter mais se manifestam. Diante da esposa, dos filhos, dos pais. É aonde o nosso caráter jamais é escondido. Dentro de casa. Ô irmãos, como é bom viver entre os irmãos aqui, hein? Mas é dentro de casa também. E os relacionamentos para serem reparados, a capacidade de se fazer o caminho de volta tem que começar em mim, em você. É em você. Vai lá e diz o que Deus fez em você. E ele iria anunciar as maravilhas de Cristo. Rapaz, me encontrei com Cristo. Esse aí não era um endemoniado, se encontrou com Cristo. Amém. Irmãos, a graça nos capacita a fazer o caminho de volta. Amém. E fazê-lo com a cabeça erguida. Paulo, quando chegava diante dos irmãos, envergonhado, mas ele dizia: olha, eu antes fui blasfemo, perseguidor da igreja, consenti com a morte de Estevão, com a morte de alguns irmãos, persegui a muitos. Não sou digno de ser chamado nem apóstolo, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém. E tinha capacidade pela graça de olhar no olho de cada um e pedir perdão e reconhecer as suas faltas e demonstrar no presente de que a graça o transformou. A vida de endemoniado ficou para trás. A vida que dava abertura à atuação de espíritos imundos ficou para trás. Agora eu sou alguém alcançado com a graça de Deus. E alguém que é alcançado com a graça de Deus é a habitação do Espírito de Deus. Amém. Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações, mediante o qual clamamos: Paizinho querido. Agora ele não ia só propalar ou anunciar. A sua vida seria um testemunho vivo das maravilhas de Cristo. Sua transformação seria uma maravilha viva, ou um testemunho vivo desse encontro pessoal com Cristo. E ele prontamente obedeceu. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ou seja, ele teve capacidade pela graça de Deus de fazer o caminho de volta. Esse homem que saiu sem humanidade, sem dignidade, esse homem que saiu sem desesperança, ou sem esperança, desesperançoso, ele volta transformado pela graça de Deus, se torna um agente do reino de Deus. Anuncia em Decápolis, a cidade toda vai agora ouvir da boca desse homem o que é que Jesus faz. Ele está cumprindo um prenúncio de que os gentios também ouvirão as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E esse homem está começando a cumprir este propósito que eu e você estamos dentro dele, de sermos participantes dessa tão grande salvação no meio dos gentios. Esse homem que começa descrevendo sobre ele um quadro triste, terrível, de desesperança, de grilhões, de correntes, de insanidade, de automutilação, de autodestruição. Esse texto termina esse homem assentado em perfeito juízo, vestido e tendo a capacidade pela graça de Deus de fazer o caminho de volta. Mas diferente. Alguém que foi transformado pela graça de Deus. É assim, irmãos. O nosso encontro com Cristo primeiro revela quem nós éramos. Nós estávamos longe da vida de Deus. Éramos ignorantes, desobedientes, duros. Não chegamos
Certamente alguns de vocês, ou muitos de nós, eu mesmo não cheguei a níveis absurdos de degradação humana, mas há muitos servos de Deus que foram resgatados a níveis absurdos de degradação humana. E esse encontro com Cristo primeiro revela quem nós éramos. Olha quem vocês eram. E mostra que esse movimento é feito por Cristo. Ele atravessa o mar para ir nos buscar lá, no sepulcro, nos lugares mais esquisitos a uma pessoa humana viver. Éramos sem perspectivas, do ponto de vista de morrermos para uma vida de comunhão com Deus, ou desfrutarmos eternamente de uma comunhão com Deus, sem esperança total. Mas o Evangelho também mostra que o encontro com Cristo, ele sempre traz resultados que traz ou que demonstram à vista das pessoas grande admiração. Quem era? Olha quem era. Ele traz resultados objetivos, frutos. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, saibam vocês de que os roubadores, os efeminados, os tais não herdarão o reino de Deus, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido transformados por Deus. O encontro com Cristo traz resultados, irmãos. É resultados objetivos, resultados que saltam aos olhos daqueles que nos conheciam, resultados que saltam aos olhos e que são perceptíveis. Ele era endemoniado, ele era desobediente, ele era duro, não submetia a nada. Ele era. Agora ele é um servo de Cristo. Amém. Obediente, sincero, luta contra os seus pecados, não despreza os ardis do diabo, pelo contrário, é vigilante, é sóbrio, é sensato, tem usado os recursos da graça para vencer as suas próprias fraquezas, para não trazer prejuízo ao testemunho do Evangelho sobre a sua vida. Pelo contrário, ele quer ser a cada dia mais um testemunho vigoroso das transformações do Evangelho sobre ele. E o terceiro ponto é que Cristo nos salva, irmãos, para cumprirmos os seus objetivos. Fica ali em Decápolis. Eu vou para lá, você fica aqui. Eu quero você aqui. Aquele homem que não submetia a nada, agora está prontamente se submetendo ao governo de Cristo. Veja o contraponto. Aquele homem que nem com corrente alguém conseguia prender, o Cristo diz: fica aí. Ele prontamente fica e vai obedecer à ordem de Cristo. Amém. Quando a graça transforma o seu coração, você não precisa de corrente, você não precisa de cadeias. A obediência voluntária brota de um coração transformado pela graça de Deus. Você não precisa de Cristo te vigiando, ainda que ele atravesse o mar e não esteja vendo a sua vida como não viu a do gadareno ou desse homem que era endemoniado. Ele cumpriu aquilo que Cristo disse a ele. Amém. Cristo não precisou dizer: eu vou ficar aqui vigiando, vamos ver se você vai cumprir. Seu coração já estava transformado pela graça de Deus. Por mais que Cristo estivesse longe, agora ele iria se submeter. E se submeter. Foi lá na sua família primeiro, vai na sua casa primeiro. Mãe, cheguei. Faz aí uma refeição, vamos comer junto. Vou dizer o que aconteceu. Terminou, diz assim: agora eu vou procurar meus amigos. Agora eu vou rodar a cidade. Diz: rapaz, quem era, hein? Não é o que as pessoas dizem, quem era, hein? Amém. É sempre assim, irmãos. Somos o que somos pela graça de Deus. Se a graça estávamos vivendo hoje em total desesperança. Mas Cristo atravessou o mar para nos buscar. Cristo atravessou o mar para nos buscar. Atravessou o mar revolto para ter um encontro com esse indivíduo totalmente sem esperança. E o resultado foi surpreendente. Sensatez, vestido, bonitinho, barbinha feia, aceitado, juízo. Os resultados da graça são objetivos. E Deus nos ajude, irmãos. E a graça nos leve a essa transformação frutuosa.
Amém. Vamos orar. Senhor, queremos bendizer o Teu nome, Senhor, mais uma vez, por aquilo que éramos e por aquilo que somos hoje. Pela vida que vivíamos, ó Deus, sem esperança, sem perspectiva, escravos do pecado, conduzidos por este princípio de pecado e morte, regido pelos interesses mais terríveis possíveis, concupiscência dos olhos, soberba da vida, atração carnal, mas uma vida, Senhor, que estava nos autodestruindo. Como é hoje uma vida que autodestrói o pecador, e ele está sendo destruído com um sorriso no rosto, se achando o mais livre dos homens, mas tudo isso é fruto da ignorância que ainda reside, que ainda há neles. Estamos aqui hoje sensatos, assentados, vestidos, adorando, porque tivemos um encontro pessoal com o Senhor. Tu foi nos buscar, Senhor. Tu fostes ao nosso encontro, ó Deus, para trazer esperança, perdão, transformação, libertação às nossas vidas, ó Deus. E nós queremos te agradecer por isso. Pedir, Senhor, que essa mesma graça que começou a atuar nos nossos corações, ela traga muito mais frutos, ó Deus, dignos de verdadeiro arrependimento para as nossas vidas. Ela continue fazendo de cada um de nós uma árvore plantada junto a ribeiros, ó Deus, que dá o seu fruto. Que essa graça nos ensine a viver de maneira sóbria, sensata, renunciando à impiedade, vivendo no presente século, ó Deus, como pessoas justas, santas, como o teu povo, ó Deus. Nós queremos te pedir, mas como este povo que anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, faça-nos arautos, ó Deus. Faça-nos testemunhos vivos, ó Deus, dessa transformação do Evangelho. Amém. Comece na nossa casa, comece no círculo mais próximo, ó Deus, de convívio. Oxalá, Deus, comece nessa sociedade tão terrível que estamos vivendo. Usa a tua igreja para os benefícios tão maravilhosos que a graça traz à vida do homem. Usa as nossas vidas para salgar, ó Deus, Brasília e quer aonde o Senhor nos colocar. Usa o sal do Senhor e a luz do Senhor em nossas vidas para cumprirmos o teu propósito, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.